Veja hoje no Jornal da Assembleia. Plenário aprova projeto de lei do Bolsa Escola 10. Parlamentares criticam o governo por baixa utilização dos recursos do FECOEP. Também por falta de diálogo com o Legislativo ao retornar para aprovação da Casa projetos antes defendidos por deputados. Veja ainda novas reclamações sobre a falta de água em Maceió e em vários municípios, como também a falta de emprego para jovens da região do Agreste. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! Parlamentares questionaram a falta de diálogo do governo ao retornar propostas para aprovação do Legislativo que antes foram defendidas pelos deputados. Em sessão ordinária e 2 extraordinárias, o plenário aprovou a concessão do título de cidadão alagoano ao presidente Jair Bolsonaro e vários projetos de lei, entre eles o projeto Bolsa Escola 10. Acompanhe. Os deputados aprovaram em sessões ordinária e extraordinária o projeto de lei do Bolsa Escola 10. Antes, houve discussão sobre a forma como o governo envia à casa propostas que antes são defendidas pelos parlamentares, mas que retornam sem diálogo com o Legislativo. Eu peço, vamos aprovar, precisamos aprovar a emenda substitutiva. E, se possível, em demonstração de unidade dessa casa, a Casa do Povo, pois já demos várias demonstrações nesse sentido, senhor presidente. Quanto às autorizações de expansão de benefícios dessa assistência, incluindo alagoanos da rede municipal, trazendo a lógica que deveria chegar a todos, fizemos conscientes dos questionamentos que alagoanos, estudantes e as suas famílias farão aos gestores municipais. Pois agora, em Maceió e em mais 19 municípios, existirão alagoanos recebendo do governo essa assistência e outros alagoanos da mesma faixa de idade e nível escolar, cursando fundamental e sem receber, sendo eles do mesmo município. Como explicar a esses jovens e a esses adolescentes essa diferença? Se o governo pelo menos tivesse uma interlocução com o Legislativo, se escutasse o Legislativo, muitas dessas matérias seriam ultrapassadas, até porque a gente já teria possibilidade de executar, como aconteceu, repito, com o projeto de lei criado pela deputada Cibele Moura, que concedeu o auxílio durante a pandemia, dos R$50. Infelizmente, o governador Renan Calheiro só pagou uma vez, e eu imagino que é isso que vai acontecer de novo. Ele está aqui mais uma vez criando um proselitismo político. A oposição não vai obstruir, mas iremos acompanhar a execução do serviço, porque quando chegar na eleição tudo isso será apresentado. Houve apreciação também sobre a concessão de título de cidadão alagoano para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Então jamais eu poderia concordar com o título para esse senhor presidente. Em virtude da dúvida, eu vou me abster de votar nesse momento, mas poderei votar favorável no segundo turno. A minha posição é dizer que voto favoravelmente à matéria, senhor presidente. Muito obrigado. A homenagem foi aprovada em 2 turnos, com 1 voto contra e 2 abstenções. A sessão registrou muita reclamação dos deputados para a constante falta de água na capital e em vários municípios. A baixa utilização de recursos do FECOEP também foi criticada na sessão desta quarta-feira. E a falta de emprego também para jovens da região do Agreste foi lembrada no plenário. A falta de emprego para os jovens do Agreste foi tema de pronunciamento do deputado Tarcísio Freire na sessão desta quarta-feira. O alagoano está passando fome. O alagoano, o jovem, anda com a cuia na mão. O alagoano está perdendo emprego, está ficando desempregado, está morando debaixo de ponte, dormindo nas calçadas. Não está podendo mais comprar 1 quilo de carne, um filé mignon, uma picanha. O alagoano está na fila, como brasileiro, do pé de galinha, do osso. É preciso mudar. É preciso que os nossos gestores, nossos governantes, também pensem em geração de emprego e renda, para realizar o sonho desse jovem que também tem um sonho, como um dia nós todos aqui tivemos nosso sonho, e nós tínhamos que estar sonhando mesmo.
O homem tem que estar sonhando todos os dias para poder ter vida longa. É assim que eu penso, é assim que eu enxergo. Também teve crítica ao governo do estado sobre a baixa utilização dos recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o FECOEP. 1.760 bilhões de reais para o FECOEP. Desses recursos de 1.760 bilhões, só foram aplicados 590 milhões nos projetos aprovados pelo Conselho. Construiu um saldo em conta maior do que o que foi aplicado. Nós temos um pouco mais de 600 milhões, são 616 milhões em caixa. É muito maior do que o que foi aplicado em favor dos pobres. A sessão seguiu com novas reclamações contra a falta de água na capital e em diversos municípios alagoanos. A cidade de Igaci não tem água para pegar, só quando chove. A população sofrendo. Sempre eu fui contra essa situação da Casal e eu quero aqui pedir o líder do governo, o nosso líder do governo aqui, junto à Casal, para que resolva a situação não só de Igaci, como de Estrela de Alagoas, como Palmeira dos Índios, como Minador do Negrão, porque se não chover e não for os poços artesianos perfurados com água salgada, a população vai sofrer e pode até a cidade de Igaci, a situação que está acontecendo, eu queria até que o prefeito Igaci, como é ligado ao governador, procurasse resolver a situação da água daquela cidade. Essa adutora que abastece Maceió, Pratagi, foi de 1993. A adutora do Agreste foi de 1993. A adutora da Bacia Leiteira, que ela foi dimensionada apenas para atender o Médio Sertão, não a região da Bacia Leiteira, mas foi desativada a adutora de Belo Monte e ela passou a atender também a região da Bacia Leiteira. Foi de 1994. A adutora do Alto Sertão de Alagoas foi do governo de Guilherme Palmeira, minha gente. Ou seja, as nossas adutoras estão super ultrapassadas. Além disso, a população aumentou assustadoramente de lá para cá. A Casal é só promessa, ainda não tem uma resposta definitiva para o município de Igaci, para toda a região que já passa por meses sem água, sem abastecimento d'água. Estão agora aguardando o leilão do Bloco B, do Bloco C, que deve ser no dia 13, mas a situação é de extrema necessidade do município de Igaci e não tem uma resposta concreta da Casal. Isso deixa todos muito frustrados. Não tem uma semana que a gente vem a essa casa que um deputado não traga um problema em uma cidade diferente. Hoje a gente está discutindo o Igaci, quando a gente fala do problema da Casal. Mas a gente podia estar discutindo qualquer outro município onde a Casal já atuava. Vou falar de Paripueira, onde eu moro. Quando era Casal, a gente recebia água escura, isso quando recebia. A cidade passava dias sem a água chegar. Aí veio a BRK. As coisas ainda não melhoraram como a gente esperava. Tenho esperança é o que move a gente aqui nesse parlamento, que as coisas de fato melhorem. Mas a BRK, além de tudo, é uma empresa que não respeita o cidadão alagoano. Há mais de 50 anos que eu não vi acontecer o que está acontecendo no Tabuleiro do Martins e adjacências. São 39 dias, senhor presidente. E há muito tempo, como eu disse, eu não vi as pessoas buscando lata d'água. Literalmente, senhor presidente. E só sabe isso, senhor presidente, quem passa. Eu me senti impotente. Sabe que a pessoa impotente? Você dotado hoje, ou melhor, gozando das prerrogativas de deputado, de parlamentar, e a quem recorrer? Parece aquele sonho daquele livro, a quem buscar? Você não tem resposta nenhuma da BRK. E teve com Maria Aparecida, que é a gerente regional da Casal ali no Agreste,
despachou pessoalmente com ela. Ela, inclusive, informou que havia sido feito, parece que a empresa sofreu lá um assalto, roubaram as bombas, a fiação, enfim, mas que estavam adotando as providências no sentido de restabelecer o abastecimento. Os deputados ainda aprovaram em definitiva a criação dos dias estaduais do reggae e da cultura alagoana, além da concessão de título de cidadão alagoano para o capitão de portos, Wendel Petrocelli. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste aqui nas redes sociais. Até logo mais.